Olá, professor, meu nome é Lívia e vou explicar meu seminário sobre a crise de 1929. Bom, o que foi essa crise de 1929? A crise de 1929, também que é conhecida como a Grande Depressão, ela foi uma crise econômica que aconteceu nos Estados Unidos, mas que ela ganhou proporções, teve consequências no mundo inteiro. Suas principais características foram a queda do capitalismo e do liberalismo econômico que existia naquela época e a crise de superprodução, tanto da indústria quanto da agricultura, que são as principais causas que eu vou explicar mais à frente. Bom, para entender a crise de 1929, é preciso entender o contexto histórico em que ela está inserida. Antes mesmo da Primeira Guerra Mundial acontecer e da crise econômica estourar, da crise de 29 estourar, os Estados Unidos já era considerado como sendo a maior economia do mundo. E os acontecimentos da guerra só acentuaram cada vez mais a sua posição de grande potência econômica. Durante a guerra, os países europeus que estavam envolvidos, eles tiveram suas produções afetadas, saíram destruídos. Então, os Estados Unidos, como tendo uma economia muito forte, ajudou esses países a suprir suas necessidades, fabricando produtos, exportando mercadorias para esses países, vendendo produtos para esses países. Os Estados Unidos exportavam produtos como aço, máquinas, carvão, comidas, tudo para suprir a necessidade deles. E os Estados Unidos evitavam se envolver diretamente, mas aproveitavam dessa oportunidade para poder produzir e vender suas mercadorias e assim crescer cada vez mais na sua economia. É tanto que os Estados Unidos tornou-se responsável por cerca de 42% de todas as mercadorias que eram feitas no mundo. Dessa forma, os Estados Unidos desenvolveram uma política chamada de política isolacionista. Como os países europeus eles precisavam se recuperar no pós-guerra, se reconstruir, os Estados Unidos emprestavam dinheiro para esses países e exportavam seus produtos para esses países. Os Estados Unidos também incentivavam o consumo interno das pessoas no seu país e desestimulava a importação, já que o seu principal forte era exportar os produtos. Os Estados Unidos, eles produziam em excesso e emprestavam dinheiro tanto para o exterior, para os outros países, para eles se recuperarem, tanto para a sua população, para elas poderem consumir mais, Porém, esse otimismo de grande economia, que as pessoas tinham que a economia estava crescendo, estava se desenvolvendo e as pessoas estavam comprando, estavam consumindo muito mais e mais, acabou se perdendo com a Grande Depressão, com a crise que eu vou explicar posteriormente. Bom, esse otimismo de grande economia, de grande desenvolvimento que as pessoas tinham, resultou no que eles chamaram de os loucos anos 20. Foi um período em que teve o auge do capitalismo, teve um consumo exagerado das pessoas, as pessoas queriam consumir cada vez mais, e uma produção excessiva de mercadorias. Essa grande euforia econômica é marcada pelo grande índice de consumo das pessoas, resultou no que eles chamaram de American Way on Life, que esse termo significava o estilo de vida dos americanos, que para os americanos era consumir significava felicidade, para eles consumir era sinônimo de felicidade, então eles consumiam cada vez mais. Esse consumo acelerado dessas pessoas, desse estilo de vida que eles tinham, levava as pessoas, por exemplo, a comprar muitos carros e muitos eletrodomésticos. E isso só era possível por conta da expansão do crédito que existia no país, que estava acontecendo no país, sem nenhum tipo de intervenção do Estado.
ajudava também no financiamento de outras atividades econômicas que existiam lá no país. Com isso, com essa expansão do crédito, com essa produção em larga escala, com as pessoas consumindo cada vez mais, os Estados Unidos viviam uma fase muito boa, de muito emprego, de grande desenvolvimento da indústria, desenvolvimento econômico. E alguns dados foram: os Estados Unidos possuem uma taxa média de desemprego de 4%, porque isso gerou muitos empregos, e a produção de automóveis no país aumentou 33% por conta dessa expansão do crédito, como eu já disse. As pessoas estavam procurando comprar muitos carros. O número de indústrias instaladas no país aumentou por volta de 10%. Como a produção estava em larga escala, estava acelerada, as pessoas queriam consumir cada vez mais, precisava de indústrias para produzir cada vez mais e seguir no mesmo ritmo do consumo que existia. E o faturamento do comércio quintuplicou, porque os Estados Unidos exportavam bastante produtos para os outros países. Por causa desse grande desenvolvimento econômico da economia, as pessoas elas passaram a investir no mercado financeiro, aumentando o que chamaram de especulação financeira, onde os investimentos da bolsa de valores tinham saltos enormes, tinha índice muito altos. As pessoas elas compravam ações na bolsa de valores, esperando que essas ações se valorizassem para eles poderem revender, pois isso fazia com que os valores das ações aumentassem, pois havia muitos compradores, né? Então, isso criava uma falsa sensação de prosperidade dos investidores nas empresas americanas, que posteriormente isso vai resultar na quebra da economia, que é o que é chamado de quebra da bolsa de valores, né? Na quebra de bolsa de valores, os países europeus, eles começaram a se recuperar da guerra, né? Eles deixaram de depender do dinheiro e das exportações dos Estados Unidos. E então uma crise foi instaurada nos Estados Unidos, porque como os Estados Unidos exportavam anteriormente produtos para os países europeus, e nesse período os países europeus não estavam mais querendo os produtos dos Estados Unidos e nem o seu dinheiro que eles emprestaram, eles começaram a produzir, os Estados Unidos se viram com uma grande crise que foi por conta da produção deles. Os Estados Unidos tinham uma produção muito grande, então essa produção começou a ficar guardada, gerando o que chamaram depois dos estoques. Os Estados Unidos estavam com uma quantidade excessiva de mercadorias, sem ter pessoas, né, para consumir essas mercadorias. O mercado não teve condições de absorver a quantidade de mercadorias que existia, e então abalou a esperança de desenvolvimento econômico que os investidores tinham nas empresas americanas. Milhares de pessoas venderam suas ações no dia 24 de outubro, e esse dia ficou conhecido como a Quinta-feira Negra. Mais de 12 milhões de ações foram colocadas à venda, e o valor dessas ações despencaram, perdendo milhares de dólares sumiram. Então a economia quebrou. A quebra é o que está da quebra da bolsa de valores, né? Os investimentos das pessoas foram tudo por água abaixo. Bom, as principais causas da crise estão ligadas diretamente à falta de regulamentação da economia dos Estados Unidos, pois não tinha, e à oferta de créditos baratos, porque os Estados Unidos ajudavam as pessoas a comprarem por causa desse crédito que eles disponibilizavam. Também outra causa foi a produção da indústria e da agricultura em larga escala. O consumo, ele não acompanhava a produção, porque a produção era muito maior e não existia pessoas o suficiente para consumir tudo aquilo que era feito. E aí gerou a crise de superprodução das indústrias. A Europa, outra causa foi que a Europa tinha se recuperado, como eu já disse, da guerra, então eles estavam voltando à produção normal deles, então eles não precisavam mais do dinheiro, não precisavam mais dos produtos americanos. E aí os Estados Unidos se viram com a quantidade excessiva de mercadorias sem ter para que vender.
E outra causa também foi o grau de especulação financeira, do investimento da Bolsa de Valores de Nova York, que as pessoas investiram bastante. Bom, como eu disse, teve as consequências da crise, né? Essas consequências não foram só para os Estados Unidos, essas teve proporção no mundo inteiro. Com a quebra da economia, com a quebra da Bolsa de Valores, vieram as falências das empresas americanas, os desempregos em massa e a grande redução do valor do salário das pessoas que não tinham sido desempregadas, né? E isso fez com que menos dinheiro em circulação fez com que o valor das mercadorias despencasse, diminuísse bastante. Então, as principais consequências dessa época foi o aumento do desemprego, que no início era de 4% e foi para 27%, queda de 50% no PIB dos Estados Unidos, milhões de pessoas perderam patrimônio porque as pessoas investiram tudo que tinha na Bolsa de Valores, queda de 50% nas exportações, já que os Estados Unidos, nessa época da crise, parou de exportar, pois os outros países já estavam fazendo seus próprios produtos. Bom, a solução para essa crise surgiu no ano de 1933, no governo de Franklin Delano Roosevelt, onde foi colocado o plano econômico New Deal, ou Novo Acordo. Esse plano econômico visava controlar os preços e a produção industrial e da agricultura, para então controlar a inflação e evitar a formação de estoques, né? Diminuir a quantidade de estoques que existiam. Fez parte também desse plano a criação de obras públicas, como estradas, como ferrovias, energia elétricas, e isso empregava pessoas, então isso ajudava a diminuir a taxa de desemprego, pois existia com essas obras muitos empregos. E, por último, os impactos da crise no Brasil, já que não foi somente nos Estados Unidos. No Brasil, a crise ela impactou principalmente o café, pois o café era o principal produto, o grande produto comercializado no mundo. E principalmente o principal consumidor, era os Estados Unidos. Com a crise, a demanda do café diminuiu e teve uma grande queda, né? Aí o Brasil, ele se viu na mesma coisa no mesmo nível dos Estados Unidos, porque o Brasil também sofreu, porque tinha muita mercadoria e pouco consumidor. Então, o Brasil se viu com os estoques elevados de café. E com a Revolução de 1930, que colocou o governo Getúlio Vargas no poder, para que pudesse ajudar nesse cenário de crise do Brasil, o governo Vargas, para tentar superar essa crise de superprodução e tentar proteger o café, que era o principal produto exportador do Brasil naquela época, e salvar a economia, e para que criou o Conselho Nacional do Café, CNC. Para que também não houvesse uma desvalorização do preço do café e tentar controlar os prejuízos, o governo comprou e queimou toneladas de café. Assim, diminuiu a oferta de café dos estoques que estavam e manteve o preço do café. Porém, essa crise, por último, né, deixou algo positivo para a economia brasileira, né? Já que os cafeicultores estavam na crise, os cafeicultores começaram a investir no setor industrial, que gerou o desenvolvimento da grande indústria no Brasil.